No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, pelo nome do Deus Filho, na unção do Espírito Santo, em o nome glorioso do Senhor Jesus, nós determinamos que você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que me ouve nesse instante e se encontra amuado, triste, abatido, cansado, desanimado, enfraquecido, debilitado, injustiçado, rejeitado, enfim, você se encontra no fundo do poço. Mas eis que a mão do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, é estendida para você, para que você saia dessa situação, saia dessa masmorra, saia desse poço sem fundo, e seja livre agora, nesse momento, neste dia, e daqui para frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quem crê, diga amém. E graças a Deus. Você não tem visto a grandeza de Deus na sua vida por um motivo. Um só motivo. Por sua culpa. Sua culpa. Você é o único culpado. Você. O que eu fiz de errado? Não, você não fez. Você deixou de fazer, entregar a sua vida para Ele. Só isso. Você que já casou, você conhece o que é casamento? É ou não é? É verdade ou não é? Quando você casa, o que você faz? Você assume um compromisso verbal com a pessoa com quem você casa. Não é assim? É ou não é? Você vem no altar e diz: eu aceito você como minha esposa ou como meu esposo, eu entrego a minha vida para você, eu vou ser fiel a você na saúde, na doença, na miséria, na riqueza, qualquer que seja a minha condição, eu vou estar ao seu lado para sempre, até a morte. Então, houve um juramento, uma entrega, um compromisso assumido no altar. E essa palavra sua, você não tem ideia de quanto ela vale. A sua palavra pode não valer nada para esse mundo, mas para Deus ela vale. Para Deus ela vale. Para Deus ela vale. Por quê? Porque Deus também usa a palavra dele para se empenhar com você, conosco. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Quando você oferece o seu tudo para Deus, que é a oferta de sacrifício, quando você oferece o seu tudo para Deus, sua mente, seu coração, o que você é, seja pobre, seja rico, seja lá o que você é, seja bandido, mocinho, seja o que você for,
Não importa o que você fez ou deixou de fazer, mas essa porcaria de vida que você tem vivido, se você entrega 100% para Ele, você está casando com Ele. Ele também se entrega para você. E aí a grandeza dele se manifesta na sua vida. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Com Deus, minha amiga e meu amigo, é isso. Toma lá, dá cá. Você dá, você recebe. Você não dá, você não recebe. Se você dá mais ou menos, Ele não aceita. Porque Ele não te dá mais ou menos, Ele te dá tudo. Tudo. É tudo por tudo. 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 Que é o casamento. Ou não é o casamento assim? Não é o casamento assim? Não é isso que você, moça, senhora, espera do seu marido? Esperou do seu marido? Não é isso que você esperou? Você quer comer, beber, você quer viver, mas sobretudo você quer a companhia dele. É ou não é? O respeito dele, sim ou não? Não é isso? Pois bem, Deus também quer isso. Não o seu dinheiro, mas a sua vida por inteira. Não é isso, marido, que você quer da sua esposa? Não é isso que você espera dela? Amém, pessoal? Você está entendendo onde nós queremos chegar? A culpa é sua. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Quando eu me casei consciente. Eu não casei por força das circunstâncias. Eu me casei porque eu amei a minha esposa, a minha noiva. Eu a amei. E quando nós subimos no altar, eu era só felicidade, porque eu estava entregando a minha vida para ela, mas também em troca recebendo a vida dela para mim. Então houve uma troca. Isso vai fazer 46 anos sábado que vem. Sábado que vem? Não, acho que é segunda-feira, sem ser essa outra. Dia 18 de dezembro. Foi o dia mais alegre, feliz da minha vida depois de ter encontrado com Jesus. Então, até hoje, quando eu a acaricio, quando eu a beijo, quando eu toco nela, eu estou dizendo: eu te amo. Muito mais do que pegar uma rosa e dar para ela, ó, está aqui. Nada disso. Um presente, não. O meu melhor presente para ela é dar a segurança do meu amor, do meu respeito, da minha sinceridade. 46 anos. O melhor que ela dá para mim não é o corpo dela, mas a sua presença, a sua atenção, o seu carinho. Então, há uma troca de carícias sinceras, nada com segundas intenções. Então, as nossas carícias, a gente parece até garoto, criança, quando está começando a namorar, mas como faz bem um ao outro. Então a gente tem alegria com a presença um do outro. Ora, é assim que eu exprimo o meu amor por ela. Atenção, carícias, honra minha palavra, sinceridade, fidelidade, etc, etc, etc. Como que você acha que nós podemos acariciar o Senhor Jesus? Deus é Espírito. Não tem como você abraçar o Espírito de Deus. Ou tem? Não tem como você beijar o Espírito de Deus. Tem? Não. Como é que nós exprimimos a nossa fé nele? Como que nós
acariciamos Ele de forma espiritual, é entregando, é dando para Ele o nosso melhor. Amém? Então isso é que é oferta. Quando nós colocamos as nossas ofertas no altar, na realidade é a nossa vida. Não é simplesmente montante, mas a nossa vida. Oh meu Deus, eu te amo tanto, eu creio tanto em ti, que eu quero fazer alguma coisa para ti. Eu quero lavar o chão do banheiro, eu quero lavar a privada para te servir, para te agradar, a privada da igreja. A gente faz qualquer negócio para agradar ao nosso Senhor. Amém, pessoal? Entenderam o que eu estou falando? Então, oferta não é dinheiro, dízimos não são dinheiro. O que é valioso é aquela expressão de fé que você mostra diante do Altíssimo. Agora mesmo você veio dar a sua vida. Agora mesmo você é a oferta que Deus quer. Você é a oferta. Agora preste atenção. Presta bastante atenção. Se a sua entrega aqui e agora, neste momento, é sincera, é honesta, é verdadeira, então é verdadeiro que o Espírito de Deus vai descer sobre você. Porque da forma como você se entrega, se dá, Ele também dá para você. Da forma como você o considera, Ele considera você. Então, a sua vida depende de quem? De cada um de vocês. Não depende de Deus, porque Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Tão certo como Deus existe, o Espírito do Altíssimo ocupa todo o espaço que está aqui. Não fica um pouquinho sobrando. Mas Ele só estará pronto para começar a viver dentro de você a partir do momento que você se entrega, por livre e espontânea vontade. Amém, pessoal? Em outras palavras, você está se casando com Deus. E quando a gente casa com Deus, não existe plano B. Ah, se não der certo eu vou deixá-lo. Não, ou você dá, ou você não dá. Ou você assume, ou você não assume. Isso só depende de você. Só depende de você. Ou depende de alguém mais? Depende de alguém mais? Ó Deus, me ajude a me entregar para ti. Não, isso não é correto, não é inteligente. Não. A sua vida é sua, você dá para quem você quiser. Você faz o que você quiser da sua vida. Inclusive, você pode até entregá-la para o Senhor Jesus. E quando você se dá, então Ele vem te receber. Porque Jesus morreu por isso. Morreu para ter você nas suas mãos. Amém, pessoal? Isso é religião? Isso é religião? Não, isso é vida. É vida. Você não está abraçando uma religião, você está abraçando o próprio Deus por conta da sua fé que está aí. E digo mais: se você veio aqui, foi o Espírito Santo quem trouxe você. É o Espírito Santo que traz a gente a Jesus. E Jesus salva, perdoa, purifica e faz a obra dele. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação.
criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passareiro alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Muitas pessoas têm dúvidas e questionamentos com respeito ao batismo nas águas. Já sou batizado, e agora? Por que após meu batismo estou enfrentando um deserto? Me batizei nas águas, mas não aconteceu o que eu esperava. Não sou batizado nas águas. O que pode acontecer? Essas e outras dúvidas serão respondidas nesta quarta-feira pelo Bispo Macedo. Nesta quarta-feira, eu queria dar uma palavra para as pessoas que já foram batizadas nas águas. Quarta-feira, às 8 da noite aqui. Você será orientado através da palavra e da oração, para que você continue a caminhada da fé, sem dúvidas e questionamentos. Quarta-feira, às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, eu gostaria de dar um recadinho especial para as pessoas que moram aqui em São Paulo, aqui, que estão morando cerca, junto, aqui do Templo de Salomão, que podem ver o Templo de Salomão nesta quarta-feira. Você que já foi batizado nas águas, você cumpriu uma obrigação, você obedeceu a palavra de Jesus, que disse
quem crer em mim e for batizado será salvo. Você fez isso, você foi batizado nas águas, mas a sua vida não mudou. Não houve uma nova vida, novidade de vida. A Bíblia fala em novidade de vida quando a pessoa é batizada nas águas. Então, amanhã eu estarei falando sobre esse assunto e dizendo do porquê o seu batismo não valeu. Então, você que cobra a Deus a novidade de vida que Ele promete, então amanhã você vai saber, nós vamos falar e nós vamos orar, nós vamos pedir por você que está nesse dilema. Porque realmente, se você vive esse dilema, essa dúvida do batismo nas águas, você entrou um pecador seco, saiu um pecador molhado e não aconteceu nada. Não aconteceu nada mais. Então, onde é que você falhou? Por que que você falhou? Então, amanhã nós vamos dar dicas para que venha resolver esse problema. Para as pessoas que moram fora de São Paulo e que não podem vir aqui no templo, elas terão acesso ao Facebook, quando nós estaremos transmitindo essa palavra ao vivo. Então você entra no meu blog, ou melhor, no Facebook, também no YouTube, e ali você vai poder participar também. Aliás, não só nisso, mas também no Univer para Crer. Você que está associado ao Univer também pode participar, claro, lógico. Então, nós teremos essa reunião especial para dirimir as dúvidas com respeito ao batismo nas águas. Porque você sabe, quando Israel saiu do Egito, ele passou pelo meio do Mar Vermelho, não é verdade? Por que ele passou pelo meio do Mar Vermelho? O meio do Mar Vermelho, o Mar Vermelho foi o tanque de batismo dos hebreus que eram escravos. Depois, 40 anos depois, rodando pelo deserto, antes de entrarem na terra prometida, os filhos de Israel, os hebreus, tiveram que passar no meio das águas do Rio Jordão. Ali era um batismo nas águas. Para tomar posse da terra prometida, eles tiveram que passar pelo Rio Jordão. Foi um batismo. Então você verifica que o batismo que João Batista fazia no Rio Jordão e que Jesus foi batizado, o batismo pregado pelo Senhor Jesus e seguido pelos seus apóstolos, é algo extremamente importante, tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. É tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. Não é menos importante, não. É tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. E isso nós vamos conferir amanhã aqui no Templo de Salomão, às 8 em ponto. Nós estaremos iniciando essa reunião e tentando ajudar aqueles que querem ajuda, aqueles que têm dúvidas. Portanto, esse é o assunto que nós trataremos amanhã aqui no Templo de Salomão. Não basta conhecer suas promessas, profecias. Também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo
passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. Não basta conhecer suas promessas, profecias, também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. E receber um novo coração. Qual era a sua história de vida, dona Eliane? Bem, bispo, eu era evangélica de berço, nasci numa igreja evangélica, tinha uma vida tranquila, eu era casada com um homem muito bem sucedido e eu tinha dinheiro, eu só não tinha felicidade, porque eu tinha um marido que me traía, que era infiel, e então eu tinha um casamento destruído. Aí, para piorar as coisas, ele faliu. Quando ele faliu, além do problema no casamento sentimental, eu passei a ter um problema financeiro. E eu tinha muito preconceito contra a Igreja Universal, muito mesmo. E então eu dizia para as pessoas que eu era evangélica, mas que eu não era da Igreja Universal. Eu fazia questão de frisar, ninguém me perguntava. E quando isso aconteceu, mas eu assistia todos os programas da igreja e gostava muito, mas aquela hipocrisia religiosa, né? Então, quando isso aconteceu, na igreja que eu frequentava e as pessoas que eu conhecia do meio evangélico, só me diziam que Deus estava me provando, que Deus estava castigando meu marido, que era para ele se converter, e eu não aceitava aquilo. Eu tinha uma revolta natural. Provando 17 anos. Muitos anos, né? Desde que eu casei. Então, 17 anos me provando. E aí, o que aconteceu? Um dia eu ouvi no Bispo Macedo de manhã, o Bispo Macedo falou: Deus te deu inteligência e foi para usar. Você acha que a sua vida glorifica a Deus em alguma coisa?
do jeito que a sua vida está, derrotada, seu casamento derrotado, sua família derrotada, você está glorificando seu Deus no quê? Você está envergonhando a Deus. E eu falei, ele tem razão. E aí eu fui para a Igreja Universal. E aí eu fui e me lancei, me joguei. Falei, Deus, eu preciso disso. É esse Deus que eu quero. É esse Deus que que não vai me punir. É um Deus que pode resolver o meu problema. E aí eu conheci a loucura da fé. E foi uma maravilha na minha vida. Mudou, transformou completamente a minha vida. Porque eu cheguei numa época de fogueira santa. E aí eu ouvi, aprendi, entendi. E falei, é isso que eu preciso fazer. Eu nunca fiz isso. Porque eu era dizimista, eu era ofertante desde a minha infância, eu já saía de casa com dinheiro da oferta, eu aprendi a ser ofertante, minha mãe era uma dizimista fiel, mas era aquela vida medíocre. E aí, quando eu desci do altar, eu já desci diferente. Eu já desci uma nova pessoa, eu já desci sabendo que a minha vida ia ser transformada. A Jacobina morreu. A Jacobina morreu. Eu já desci Israel. E aí, bispo, o que aconteceu? Eu saí dali cheia de fé, nada tinha acontecido, mas tudo tinha acontecido dentro de mim. E no dia seguinte, eu trabalhava numa empresa aqui em São Paulo, eu cheguei, as coisas já começaram a mudar, eu tinha um cargo, eu passei a diretora comercial dessa empresa, o meu salário, que na época era 800, o correspondente a R$800, passou a R$4.000 no dia seguinte. Mais que 4 vezes, meu sacrifício tinha sido irrisório, perto do que eu recebi já no dia seguinte. Eu já ganhei uma viagem para o Japão, eu ganhei dinheiro para levar. Bom, Deus me deu até férias no meio da prova, tudo. Começou a mudar tudo. O meu marido, que estava com depressão, ele foi curado da depressão. Aí ele voltou a trabalhar, nós montamos uma empresa. E a nossa vida dali começou a mudar já, né? Então eu já fui vendo como era bom essa loucura da fé. E eu fui me lançando cada vez mais. E eu fazia loucuras incríveis na fé e Deus fazia loucuras incríveis na minha vida. Porque a cada loucura que eu fazia, eu via Deus fazer uma loucura na minha vida. Hoje, quem é o seu marido? Hoje meu marido é uma bênção, é um homem de Deus, é um homem que é tudo na minha vida. Bispo, eu sempre falo que nem quando eu acreditava em Príncipe Encantado, eu podia imaginar que o meu marido seria o que ele é hoje para mim. Ele é meu companheiro, meu amigo, um marido exemplar. Nunca mais me traiu, um homem que eu tenho a maior confiança, eu viajo, agora estava 15 dias em Nova York, ele fica sozinho, não tem a menor preocupação, a gente tem mútua confiança, tanto eu nele como ele em mim, é uma bênção na minha vida, é um homem que eu nunca imaginei que eu tinha do meu lado. Hoje esse Deus é visto na sua vida, é visto no seu casamento, é visto na sua vida financeira, em toda a sua vida. Em toda a minha vida, em toda a minha família. Eu sou um testemunho na família do meu marido. Eu sou um testemunho para as pessoas que me conhecem, para as pessoas que conheceram o meu casamento como era. Eu jamais teria uma família hoje se eu não tivesse conhecido o altar, se eu não tivesse me lançado, se eu não tivesse conhecido o que é o sacrifício, o poder do sacrifício. Transformou. Parabéns pela sua Amém. fé. Meu nome é Tatiane. Meu nome é Vinícius. Desde os meus 6 anos eu sofria com problemas espirituais. Eu acordava à noite com pesadelos, acordava com pensamentos de morte, que tinha sempre alguém querendo me matar durante os sonhos, uma opressão muito grande. E até então foi indo, criando uma certa agressividade da minha parte, quando começou os 10, 12, 13 anos, na adolescência. Nessa idade eu comecei a usar cocaína, a maconha, e eu comecei a conhecer esse lado da vida que eu não conhecia, que foi o que me encantou, que foi onde eu comecei a cair de cabeça nessa vida. Trabalhava com um rapaz, um colega meu, que ele era homossexual, e eu tive um certo envolvimento, comecei a ter desejos por isso. Veio alguns colegas meus que saíam nessas festas, eles também usavam armas.
E quando eu comprei essas armas, que eram 2 pistolas e uma calibre 12, eu comecei a gostar daquilo. E aonde eu ia, eu levava essas armas. Eu gostava de ostentar, gostava de levar... As pessoas me viam armado e tinham medo de mim. E aí começou a vir outras drogas que eu não usava antes, que foram as drogas injetáveis, e eu comecei a ficar com muita raiva, muito violento. Então as pessoas, eu chegava em casa às vezes, o efeito da droga e da bebida, e simplesmente atirava, abria a janela, atirava para cima. Tinha também um desejo de suicídio, né? Eu ficava trancado no quarto. Por muitas vezes eu fiquei 7, 8 dias trancado no quarto, sem tomar banho, sem vontade de me levantar, sem vontade de trabalhar, sem vontade de falar com ninguém. Uma das pistolas que eu tinha, eu dormia com ela engatilhada embaixo do travesseiro. E sempre vinha aquela voz: agora tu vai atirar, tu vai te matar e tudo vai acabar. Nós nos conhecemos, nós começamos a namorar, fomos morar juntos, e eu não sabia nada da vida passada dele, nada do que ele fazia, e eu via nele assim, nossa, encontrei o príncipe encantado, porque ele era uma pessoa totalmente diferente dos outros relacionamentos que eu já tive, né? Aí, após que eu descobri a vida dele, o que ele estava fazendo, o que acontecia, nossa, caiu o chão dos meus pés, né? Porque eu via um Vinícius e descobri outro Vinícius, que para mim era um estranho. Eu era uma pessoa que tinha dupla personalidade, com certeza, porque quando eu estava do lado dela, eu era uma pessoa. Mas quando eu estava sozinho, eu era outra pessoa. Porque vinham esses desejos de sair com outras mulheres. Eu ia tomar banho e ficava aquele cheiro, sabe, no meu corpo, que eu não conseguia entender. Às vezes até chorava no chuveiro, porque eu ficava pensando tudo que eu tinha feito no dia anterior, com aquelas mulheres, com aqueles homens. Chegou um dia, que foi o que marcou a história da minha vida. Que foi quando eu estava muito agressivo naquele dia, e a polícia entrou dentro da minha casa, e eu saí com o carro, rápido, fugi, e eu liguei o rádio. Quando eu liguei o rádio, estava falando o Bispo Macedo. E aquela palavra foi a ponte para a saída, para aquela porta lá no fundo do túnel que eu precisava. E daquele dia dali, quando eu voltei para casa com o carro, eu olhei para minha mãe e falei: vamos lá na igreja que eu quero ir. Ali foi o start de tudo. Então ali eu criei uma batalha, foi uma batalha, foi uma luta com Deus. E eu botei como objetivo de ter um encontro com Deus, de nascer de novo, de ser um novo Vinícius, de ter uma nova identidade. Quando eu recebi o Espírito da fé e fiz a fogueira santa de Israel, fiz a loucura da fé, a minha vida foi transformada. Vinícius mudou a identidade, a minha identidade foi mudada. Aí a partir daquele dia, Deus se manifestou, mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou a minha identidade e tudo. No meu casamento, no meu relacionamento, na minha vida com a minha esposa. Hoje, então, o altar me deu o que eu sempre quis, né? O que eu sempre sonhei, que foi a transformação da vida do meu esposo, né? Se transformou num Vinícius melhor do que aquele que eu imaginei que eu tinha quando eu conheci. Então, hoje ele é outra pessoa. Nós vivemos o casamento que eu sempre sonhei, de paz, de amor, de compreensão. Ele me apoia nos meus projetos. Ele é o meu grande apoiador. Deus entrou na história da nossa vida de fato e de verdade. Deus colocou a nossa casa como um lar e não só como uma casa. Eu não vejo mais mentira nos olhos dele. No meu trabalho, a minha empresa, simplesmente hoje eu viajo, a gente conhece o mundo todo. Já viajei para praticamente Estados Unidos, Europa, Alemanha, China, Bélgica, Espanha. Eu tive condições, né, de ter coisas que eu não tive, que eu nunca tive, né, e sempre sonhei, que foi ter uma casa boa, abençoada, uma casa na praia, ter carros importados. Hoje eu escolho um carro importado, hoje eu sou o primeiro. Eu chego na loja e falo: eu quero ser o primeiro no Brasil a ter esse carro. Então a minha vida mudou. Hoje tudo eu posso dar para minha família, para o meu filho, para minha esposa. Eu olhava para a natureza e dizia assim: mas como que Deus existe? E eu só acreditava no que eu via. E hoje eu disse para esse senhor, eu falei: olha, Deus existe sim, porque Ele se materializou na minha vida. E Ele mudou a minha identidade, mudou a minha história. Não
não há outro lugar onde eu possa encontrar a solução pras lutas e pras guerras que hão de vir. Nem anos de estudos poderiam explicar o que acontece aqui. Não, o homem natural não poderia entender as coisas loucas que o altar nos chama pra fazer. É como andar por sobre as águas, não tem explicação, a gente apenas crê. O altar supera faculdades, o altar acalma tempestades. No altar o pobre é exaltado e recebe provisão. No altar o sábio é confundido, no altar tem chance pros perdidos. E o que antes era impossível se torna algo natural. No altar tem vida pra quem ouve a voz de Deus. No altar eu tenho tudo que eu preciso. No altar encontro forças pra recomeçar. No altar enfermos são curados e eu vejo lares transformados. No altar eu quero estar. No altar eu vejo vidas restauradas, a sabedoria humana. No altar não vale nada. No altar milagres acontecem, coisas que o dinheiro nunca poderá pagar. Só acontecem no altar. No altar eu tenho tudo que eu preciso. No altar encontro forças pra recomeçar. No altar enfermos são curados e eu vejo lares transformados. No altar eu quero estar. No altar eu vejo vidas restauradas, a sabedoria humana. No altar não vale nada. No altar milagres acontecem, coisas que o dinheiro nunca poderá pagar. Só acontecem no altar. Só acontecem no altar. Muitas pessoas têm dúvidas e questionamentos com respeito ao batismo nas águas. Já sou batizado, e agora? Por que após meu batismo estou enfrentando um deserto? Me batizei nas águas, mas não aconteceu o que eu esperava. Não sou batizado nas águas. O que pode acontecer? Essas e outras dúvidas serão respondidas nesta quarta-feira pelo Bispo Macedo. Nesta quarta-feira, eu queria dar uma palavra para as pessoas que já foram batizadas nas águas. Quarta-feira, às 8 da noite aqui. Você será orientado através da palavra e da oração, para que você continue a caminhada da fé, sem dúvidas e questionamentos. Quarta-feira, às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia,
605, Brás. Meu nome é Flaviane, tenho 20 anos e eu cheguei na Universal com a minha família toda destruída. Eu cresci num lar sem pai, com pai ausente. A minha mãe, ela virou alcoólatra, começou a beber muito. A minha família inteira destruída. A minha irmã foi para o mundo da prostituição e meus outros irmãos foram para o espiritismo, lá do espiritismo. E dentro de mim havia aquele vazio, eu ficava perdida, né, com problemas espirituais, eu tinha pesadelos, vi vultos, audição de vozes, tive um passado terrível. E a minha vida foi destruída, né? Eu não tinha referência no meu lar, na minha casa. Até que eu perguntava para Deus por que eu nasci naquela família, né? Porque todo mundo era feliz e eu não era feliz, essa felicidade não tinha em mim. Então eu procurava essa felicidade lá fora, né? Com as amizades, fazendo coisas erradas, com a rebeldia. E vendo essa situação, várias vezes eu pedia para morrer, inclusive eu tentei, quando eu ia atravessar nas ruas, né, eu me jogava na frente dos carros, porque eu queria um fim daquela vida. Até que teve um dia que me fizeram um convite para ir à Universal. Preconceito, religião, só que eu estava sofrendo tanto que eu queria encontrar uma saída. A princípio cheguei, não me entreguei, fiquei olhando as outras pessoas, achava que era enganação. Só que eu fui percebendo que as pessoas que estavam ao meu redor, que realmente era real. Então eu conheci quem era Jesus, né? O Espírito Santo. Então eu fui buscando, me desliguei das redes sociais, das amizades, e fui, né, me envolvendo, lendo a Bíblia, lendo os blogs do bispo, lendo os livros. Fui me alimentando do que era espiritual. Chegou uma quarta-feira da noite da salvação. No meio da busca, eu senti uma felicidade, uma vontade de chorar. E eu tive ali a certeza de que Deus era comigo, né? Naquele momento eu recebi o Espírito Santo, foi uma paz. Naquele momento eu tive a certeza de que poderia passar por tudo, que eu não iria estar mais sozinha. E depois daquele dia, a primeira coisa que mudou foi o meu caráter, né? Dentro de mim, os meus pensamentos mudaram. Eu tinha maus olhos, eu era maliciosa. Então, aquela malícia inteira caiu por terra, né? Dentro de mim, começou a ter sinceridade dentro do meu coração. E, acima de tudo, nasceu dentro de mim um desejo de falar para as pessoas aquilo que eu havia recebido. Né? De falar para as pessoas o quanto era importante a gente ter Jesus, não somente para dizer que temos, né? Mas para a gente falar que Ele está vivo e que Ele quer morar dentro da gente. Desde então a minha vida foi outra, né? A minha família não tem mais esses problemas de briga. Hoje nós somos uma família feliz. Hoje, no meu lar, eu tenho paz. Eu posso dizer que o meu lar é um pedacinho do céu. Aquele vazio que me corrompia já não corrompe mais. O que a gente recebe aí fora é passageiro. Não é nada comparável do que a gente recebe quando nós buscamos a Deus, né? Quando nós entregamos a nossa vida no altar, nada é incomparável. E não é uma alegria momentânea que você está ali e daqui a pouco passa. É uma alegria eterna. Você pode estar passando pela luta, pela guerra, pelo que for. Nós temos a certeza de que Deus é com a gente e que aquela situação vai passar. Meu nome é Priscila. Quando eu cheguei na igreja, eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. Cheguei com uma vida derrotada, fracassada, vazia de tudo, não arrumava emprego, não achava alegria em nenhum lugar, em nenhuma situação. Eu procurava me refugiar com amigos, cercada de amigos, mas mesmo assim eu não encontrava alegria nenhuma, felicidade nenhuma. Eu tinha uma vida noturna e onde eu procurava estar por um momento cercada de amigos, né? Procurar preencher o vazio que existia em mim, bebia muito, fumava, usava drogas, procurava algo que pudesse me preencher, algo que pudesse me fazer feliz. Mas aquilo, depois de um tempo, ele já se tornava um vazio profundo, né, que nada me satisfazia. E cansada dessa vida, foi onde eu recebi um convite para ir até a igreja. E já lá eu passei a ouvir falar sobre o Espírito Santo. E conforme eu ouvia, foi acendendo um desejo dentro de mim. E eu comecei a investir, porque eu vi que o Espírito Santo ele podia fazer por mim o que nada do que eu já tinha tentado fez.
Eu comecei a colocar toda a minha força, eu passei a me envolver 100% com as coisas de Deus. Eu estava no trabalho, mas a minha cabeça ela estava pensando na palavra de Deus, em como eu poderia agradar a Deus, em como eu poderia mudar para receber o Espírito Santo. Fui me analisando o meu interior, né, cada detalhe para que eu pudesse ter essa nova vida. Eu pensava em que eu poderia fazer a mais. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo de madrugada, eu lia sempre a Bíblia, eu levava para o meu trabalho a Bíblia, então num horário que eu estava ali mais tranquila, eu estava lendo a palavra de Deus, eu fiz mais jejuns, né, eu procurei me dedicar 100%. Né? 100% em absorver a palavra de Deus e saber o que Ele queria de mim para que eu pudesse receber o Espírito dele. Eu me preparei ainda mais, como se a minha vida ela fosse mudar naquele dia. Eu tinha uma certeza disso, né? Eu vesti a minha melhor roupa, eu sentei no primeiro banco da igreja, porque naquele dia o bispo ele ia ministrar a descida do Espírito Santo e eu estava preparada para aquele momento. Nesse momento eu fui tomada por uma alegria sem igual. Nesse momento houve essa certeza dentro de mim que é algo indescritível, incomparável e é algo que permanece a cada dia. E hoje eu vivo em plena paz, certeza, confiança. O Espírito Santo, a gente precisa permanecer com ele, né? E é algo que eu quero me dedicar por toda a vida. A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Muito bem, meus amigos, nós chegamos ao ponto final do programa. Estaremos de volta amanhã neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus.
sobre o altar então estava bastante afiada, uma faca na mão.